Pessoal, eu queria comentar com vocês um pouquinho sobre assimetria mamária, né? Como todo mundo já sabe, todo ser humano é assimétrico, né? A gente tem o rosto diferente, a gente tem o corpo diferente e a maioria das mulheres tem a mama um pouco diferente. Mas essa é uma dúvida bem frequente no consultório, né? O que que a gente faz para simetrizar ou para tentar deixar as mamas o mais simétrico possível? Então, basicamente, a simetria da mama, ela depende de duas coisas. Ela depende da mama em si, do volume mamário em si, da espessura da mama e do formato do tórax, do formato do arcabouço costal. Então, é muito comum o lado esquerdo do tórax ser levemente mais projetado do que o lado direito. Do lado esquerdo a gente tem o coração, tem o pulmão, do lado esquerdo de víscera a gente tem o pulmão. Então existe uma assimetria de órgãos dentro da caixa torácica, consequentemente é comum haver uma simetria óssea. Mas muito frequentemente essa simetria óssea é muito discreta, geralmente é só uma leve convexidade do arco costal à esquerda. Isso pode acontecer à direita também, mas é menos comum. Então, assim, se a assimetria óssea ela for muito grande, geralmente tem que usar implantes diferentes, porque é uma coisa física, né? É um apoio diferente, é uma altura diferente. Quando o osso ele é simétrico, mas a glândula é diferente, aí normalmente a minha conduta é manter implantes semelhantes e reduzir a mama do lado maior ou lipar o contorno da mama se for necessário. Quando a diferença é pequena, quase sempre é necessário, ou quase nunca é necessário fazer a simetrização, porque a própria pressão do implante faz aquela diferença, né? Faz o parênquima da mama achatar um pouquinho e essa diferença geralmente ela dilui, geralmente ela desaparece com a própria pressão do implante. Mas a simetrização de mamas muito diferentes, principalmente quando o arcabouço ósseo é muito diferente, às vezes ele é diferente tanto para frente quanto para o lado. Às vezes um hemitórax ele é maior do que o outro, a costela é totalmente assimétrica. Então, isso pode ser uma missão um pouco difícil, né? E pode ser que a gente melhore a simetria num primeiro momento e depois espere a mama acomodar, né? Depois de 5 a 6 meses e a gente precise fazer uma lipoenxertia ou melhorar a simetrização da cicatriz, da areola ou do posicionamento da mama quando o caso de assimetria é muito grave, né? É muito intensa a assimetria. Então, basicamente, o que eu explico para os pacientes no consultório é o seguinte: quando a gente faz uma mamoplastia com prótese, uma mamoplastia, no final da cirurgia, a paciente está anestesiada, mas a gente sobe o dorso da mesa cirúrgica. Aí, as areolas, né, as cicatrizes, o caimento da mama vai ficar como se o paciente estivesse de pé. E aí, com a paciente nessa posição, nós fazemos a medida da fúrcula na areola, a medida da linha mediana na areola, a medida do sulco na areola e outras medidas que a gente faz. E às vezes essa simetrização no final da cirurgia às vezes leva uma hora só de refinamento de detalhe para a gente deixar o mais simétrico possível. Eu costumo chamar isso de simetrização estática. Ou seja, a paciente ela está sentada no final da cirurgia e a gente simetrizou a mama o máximo que a gente pôde, né? Depois no pós-operatório, quando a paciente volta a desempenhar essas atividades, né? Existem complacências diferentes do tecido dela, da pele dela. Então não quer dizer
que o fato de ter ficado exatamente simétrico na hora do procedimento não quer dizer que com o passar do tempo é igual, às vezes uma mama tem mais estria do que a outra, às vezes a pele da paciente, a elasticidade é diferente, então às vezes a pele mais frouxinha, às vezes ela vai dar um caimentinho um pouquinho diferente da outra. Então geralmente, quando necessário, digamos que talvez 5% dos casos seja necessário, às vezes a gente tem que fazer uma anestesia local, fazer uma meia-lua em cima da areola, simetrizar, ou pode acontecer de dar uma dobrinha embaixo e ter que simetrizar. Então, assim, o fato da mama ficar assimétrica no pós-operatório de 6 meses, né, um ano, não quer dizer que o cirurgião ele deixou a mão assimétrica, né? Se o cirurgião usou todas as estratégias, né, que eu já falei em postagens anteriores, para a mama ficar estável, seja uma prótese aderente, seja uma prótese submuscular, a acomodação da mama nem sempre é uma coisa totalmente previsível. Então, quando existem níveis de flacidez diferentes, às vezes a gente hipercorrige a mais flácida e normocorrige ou corrige da maneira habitual a menos flácida, para que depois ela bascule e chegue no maior nível de simetria. Então, para simetrização intraoperatória, os nossos principais recursos são próteses diferentes quando necessário, retirada glandular, lipoaspiração e lipoenxertia. Depois da mama acomodada, se for necessário fazer algum grau de simetrização, a gente pode fazer uma ressecção ou uma correção da assimetria retirando pele, né, localmente, ou se for uma simetria de volume, de colo, alguma coisa, a gente faz uma lipoenxertia, a gente tira a gordurinha de algum lugar, né, às vezes até em volta da mama, do interno de coxa, e faz a lipoenxertia. Então, essa mensagem que eu gostaria, essa explicação que eu gostaria de passar para vocês, e que nem sempre a simetrização, em casos principalmente de assimetria torácica, ela é absoluta no primeiro procedimento. Às vezes um leve grau de assimetria residual pode ficar e pode necessitar um procedimento complementar.